Muito boa noite. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao teu coração, que está no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu o São Mateus, capítulo 13, e o versículo de número 24. Propôs também uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhe disse: o inimigo a quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então Jesus está contando uma parábola, e Jesus está dizendo de duas espécies de pessoas, porque o trigo e o joio são nada mais e nada menos do que pessoas. E aí, de repente, na parábola, os servos dizem ao Senhor: se o Senhor quiser, nós conseguimos fazer uma separação, desvencilhar o trigo do joio, ou tirar o joio do meio do trigo. E o Senhor daquela fazenda, daquela plantação, disse: não, para que não seja caso de vocês arrancarem um pé de joio e tirar um trigo junto. Então a gente entende assim que existem interligações. E se há uma interligação, é entre pessoas. Pessoas estão interligadas com pessoas. Existe uma influência de sentimento, de pessoa para pessoa. Então não tem como eu selecionar no mundo, em nenhum âmbito da minha vida, pessoas que eu goste, que eu queira, que eu me dê bem, que seja favorável a mim, e excluir o meu rol de pessoas com quem eu vou conviver, os que eu não gosto, os que não gostam de mim, os que não me suportam. Por que eu não devo fazer isso? Não tem como eu fazer isso, por causa de uma interligação. Todo ser humano está direto ou indiretamente ligado uns aos outros, né? Então eu não posso fazer uma separação exatamente pelo risco de ferir alguém inocente. Então toda decisão que eu deva tomar na minha vida, seja isso em vida familiar, seja isso em vida profissional, em vida religiosa, né? Eu tenho que pesar muito com quem eu estou lidando, com quem eu estou mexendo. Porque de repente eu, no meu estilo de juízo, eu digo: não, comigo é assim, eu já arranco o joio de uma vez. E muitas vezes eu não penso nas pessoas que estão interligadas a essa pessoa, esse ser humano, que eu considero como um joio, um estorvo, né, para as minhas satisfações pessoais. Então, o que Jesus nos ensina com a parábola do trigo e do joio? Jesus está falando do reino de Deus. Existe na terra hoje pessoas boas e pessoas más. E não tem como Deus selecionar e deixar só os bons na terra. Porque Deus tem que permitir que a maldade também se aflore e seja expressa pelo coração dos humanos. Então não tem como selecionar só o trigo. Tem que deixar que ambos vivam juntos. E eu tenho que tomar cuidado, ter muita cautela em relação às pessoas que estão interligadas. Então Jesus está nos ensinando, né, em uma área aqui muito psicológica. E quando a gente entra para a área da psicologia, a gente começa a ver os textos bíblicos à luz da psicologia. E você entende que muitas vezes tem pessoas que você quer tomar uma atitude em relação àquela pessoa, mas você não para pensar que ligado nessa pessoa, no emocional dessa pessoa, no contexto de vida dessa pessoa, direto ou indiretamente, existem outras pessoas.
E que você, ao tomar uma atitude, você pode ferir diretamente ou indiretamente outras pessoas. Então é pensando no trigo, é pensando no bom, é pensando no satisfatório, né? É que eu devo ter cautela com aquilo que eu chamo de joio, aquilo que não me serve. Então muita gente tem agido hoje de forma irracional. Isso no seio familiar, isso na vida social, na vida profissional e o que mais intriga é na vida espiritual, vida ministerial. Hoje, os líderes, eles excomungam, eles excluem, eles cortam, né? Eles expulsam a quem é de direito, eles jogam fora, e com isso eles têm tocado em pessoas que estão interligadas. Então, Jesus está nos ensinando a termos um pouco de cautela e analisarmos bem com quem nós estamos mexendo para não corrermos o risco. Então o Senhor da parábola está dizendo assim, não mexa. Não mexa, porque se você tocar no joio, você vai tocar no trigo também. E para não correr o risco de ofender um trigo, de perder um trigo, então eu suporto o joio. Eu vou deixar para o dia da colheita. O dia da colheita, sim. Né? Aí sim vai se fazer uma distinção entre trigo e joio. O joio vai ser amarrado, lançado do fogo, e o trigo colocado no celeiro. Nós possamos parar e refletir em relação à vida, em relação às pessoas com quem nós nos relacionamos. Pessoas estão interligadas a pessoas, direta ou indiretamente. Então que possamos ter um pouquinho de noção, de sabedoria, para ver aonde nós estamos tocando, para não corrermos o risco de ofender um trigo, alguém que é bom, alguém que é produtivo, um fruto bom. Então que possamos pensar, né, em todos os aspectos da nossa vida, e assim nós viveremos melhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, possamos analisar bem as pessoas com quem nós estamos vivendo.